E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês das minhas impressões de leitura, o que eu achei desse livro aqui, Lady Killers, Assassinas em Série, da Tori Telfer, que saiu em 2019 pela Dark Side Books, naquelas edições maravilhosas da Dark Side, né? Como vocês podem ver aqui, sempre sensacional, essa capa rosa linda, né, com preto, capa dura, uma edição sensacional. Tradução do Daniel Alves da Cruz e do Marco Santana. Vou tentar mostrar um pouquinho do livro interiormente, né? Olha aqui. Deixa eu tentar mostrar algumas das figuras, olha só. Coisa linda, né? A Dark Side dá show nas edições mesmo, tá? É um livro de não ficção, galera. Quem me acompanha sabe que eu leio pouco não ficção, uma coisa que eu me cobro muito, inclusive. Então, de vez em quando, eu vou lá e pego um de não ficção. Esse aqui eu achei muito interessante por ser um compilado de narrativas sobre assassinas em série. A gente sempre, quando ouve falar em serial killers, né, essas pessoas que matam em grande quantidade, né, matam várias pessoas, não cometem um crime isolado, a gente sempre ouve falar que são homens, né? E a gente vê que historicamente houve muitas mulheres também, mas a gente não fala disso. Se tem pouca pesquisa sobre, né, as mídias não falaram muito. Então a Tori Telfer, ela faz um trabalho muito legal de resgate dessas pessoas. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do livro no geral. A estrutura do livro, gente, é muito boa. Tá? Ela tem um modelo assim de cada personagem na sua estrutura, aparece a fotinha né, uma artezinha da personagem, o nome, tem uma introdução, tem um olho, parece até um texto jornalístico, sabe? Tem uma introdução, um olho, né, a motivação principal, a busca e o final da jornada de cada pessoa. Vou pegar um exemplo aqui, né, da Raina e Sakina, as chamadas de doces víboras em Alexandria, no Egito. Olha aqui, dá pra ver bem, né, como é a estrutura. E tem, às vezes, o que eu achei legal na edição é que às vezes eles retiram do texto, como numa matéria de jornal mesmo, eles retiram do texto uma parte que eles acham importante na edição e fica em destaque, olha aqui. Então dá pra gente ver aqui alguma parte em destaque, dá pra ver aqui em cima, né? Essa partezinha em destaque é retirada do texto. Isso que tá sublinhado aqui, gente, que tá em destaque em rosa, não fui eu que fiz não, o livro já vem isso no livro. Tem pessoas que vão gostar desse recurso, né, porque ele chama a atenção bastante para aquele trecho. Tem pessoas que não vão gostar porque é como se induzisse ao leitor para prestar atenção em determinados trechos mais do que em outros, né? Olha aqui, por exemplo, olha aí. Então isso acontece em boa parte do livro. Eu achei o recurso bastante interessante, né? Não sei se eu me acostumarei a ler muitos livros assim, mas eu achei legal e não me atrapalhou em nada. O que eu acho que esse livro é interessante é, como eu disse, né? A gente sempre pensa num perfil masculino para ser frio o suficiente para executar essas mortes. E nem só num perfil masculino no geral. Esse sexismo, né, que se tem, né, pensa-se também num tipo de homem que seja bruto, que seja mau, que seja, sabe, que tem uma parte obscura muito forte em si. Então não se imagina que as mulheres possam ser assassinas em série. E o livro mostra vários exemplos. E geralmente quando se fala de mulheres assassinas, sempre tentam se associar elas a perfis específicos, como tipo a vovó assassina, né? Ou às vezes ao animalesco até, sabe? Não, ela não é humana, ela é animalesca. E a autora fala que deixa bem claro, essas mulheres foram fundamentalmente humanas. E é dentro do humano que nasce a força intrínseca para os assassinatos que elas cometeram. E outra coisa, mostra que como ao longo do tempo o olhar estava muito preso aos crimes aos homens, né? Ou seja, a prática dos crimes aos homens, não se desconfiava delas. Então, podia ser uma cozinheira, podia ser uma mãe de família, né, que cuidava dos filhos, uma boa babá, uma vovozinha que cozinhava muito bem.
A atenção das pessoas, dos policiais, dos perseguidores, né, das pessoas que procuravam justiça, jamais desconfiavam delas. E elas se valeram disso ao longo dos séculos para cometer inúmeros crimes. Essas damas assassinas eram inteligentes, mal-humoradas, coniventes, sedutoras, imprudentes, egoístas, delirantes e estavam dispostas a fazer o que fosse necessário para ingressar no que elas viam como uma vida melhor. Foram implacáveis e inflexíveis, estavam perdidas e confusas. Eram psicopatas e matadoras de crianças. Mas elas não eram lobos, não eram vampiros, não eram homens. Mais uma vez a ficha mostra. Elas eram horrivelmente, essencialmente, inescapavelmente humanas. Uma das coisas, dos méritos desse livro também, das coisas que eu mais gostei, um dos méritos desse livro, é mostrar uma grande variedade de perfis. Não é um tipo específico de mulher que cometeu crime e nem também focado em um momento histórico, porque isso pode ter levado as mulheres a matarem, né? Mas de vários momentos históricos, desde o século XII ao século XX, mas tem um distanciamento, né? A autora não quis colocar as serial killers mais próximas da gente, para evitar certo tipo de identificação de algumas leitoras ou leitores. E também não está focado, como a gente vê em muitos filmes da produção, né, hollywoodiana aí, ou seja, tudo acontece nos Estados Unidos, só os malvados estão o bom só está nos Estados Unidos e o mal também, né? O resto do mundo não existe. E aqui ela apresenta personagens, pessoas da Inglaterra, também dos Estados Unidos, claro, mas da Rússia, da Hungria, do Egito e outros países, mostrando que esses perfis, eles, além de serem plurais, podem acontecer em vários lugares do mundo. Mulheres que matam por envenenamento, por enforcamento, por sessões de tortura, matam porque estão entediadas, porque acham que podem se vingar, porque têm interesse em dinheiro ou simplesmente porque acham que estão realizando uma atividade divina, com um poder dado por Deus. Então a variedade de motivação também é muito grande. Nós temos, por exemplo, a Elizabeth Bathory, uma húngara que era extremamente maldosa e torturava suas vítimas, sobretudo mulheres, e que pode ter sido inclusive a inspiração para a criação do mito Drácula. Nanny Doss, a vovó que flertava com jornalistas e policiais, mas envenenou todos os seus maridos com arsênico. Raika e Sakina, duas assassinas cafetinas de Alexandria, no Egito. Mary Ann Cotton, assassina de maridos e filhos e quem mais estivesse pela frente, uma grande serial killer que quase não é lembrada, porque foi apagada. Ela viveu anos antes do Jack Estripador, mas ela foi apagada pela história do Jack Estripador. Alguns dizem que Jack o Estripador foi o primeiro assassino em série da Inglaterra, mas isso acontece apenas porque os outros foram esquecidos. Cerca de 40 anos antes de Jack aparecer, a Inglaterra sofreu uma terrível série de assassinatos. Quando a Inglaterra do século XIX vivenciou uma década conhecida como Hungry Forties, um breve holofote foi lançado sobre a criminalidade do país. Um punhado de senhoras imprudentes começou a matar como um severo meio de sobrevivência. Pelo menos 9 foram condenadas por assassinato em série. Gente, só um adendo aqui antes que confundam. Eu não estou exaltando nenhum tipo de morte, nenhum tipo de assassinato e que não temos que louvar nenhum desses perfis. O que eu estou dizendo é que, historicamente, a gente dá preferência para noticiar uma coisa em detrimento da outra, sendo que a gente tem que olhar para todos esses perfis, até para poder mapear tudo isso e cada vez mais evitar que esse tipo de coisa aconteça. Essa edição brasileira ainda conta com um acréscimo de outros perfis bem pequenos, daí não foi, né, aumentado, assim, foi bem pequeno, não foi do mesmo tamanho, de outras mulheres assassinas no mundo, na França, no Brasil, entre outros países. Conta inclusive também com um catálogo de filmes e livros sobre assassinas em série. Talvez o ponto negativo do livro, que eu acho, é a repetição. Eu acho que a fórmula é legal, mas ela repete muito. E principalmente eu acho que, assim, pelo menos eu esperava uma introdução maior e uma conclusão maior, né? Umas considerações finais maiores para você, assim, concatenar todas, né, e costurar os perfis tão plurais dessas assassinas que foram ao longo dos séculos aí mortais. Então eu esperava mais, assim,
um desenvolvimento maior na reflexão dos perfis no geral, do que leva as mulheres no geral a cometerem esses crimes. A introdução é pequenininha, a conclusão é pequenininha, então eu acho que ficou faltando isso, mas no geral o livro se sustenta. E é isso, gente, vou ficando por aqui. Leiam! Depois me digam se gostaram do Lady Killers, Assassinas em Série, como eu disse nessa linda edição da Dark Side, beleza? Vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você ativar as notificações, para você assistir a mais vídeos e comentar aqui embaixo se você já leu esse livro, qual livro você gostaria de ver resenhado aqui. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu tenho mais uma dica ainda, se você gosta de língua francesa ou de idiomas, vá me procurar no outro canal que eu tenho aqui no YouTube, Universo Francês, lugar onde eu posto vídeos sobre francês. Cultura, vocabulário, gramática, etc. Beleza? Fique por aqui então. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!